Jesus. Deus, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu se importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias
Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, irmãos. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 11. Vamos ler até o versículo 13. Amém? Romanos 9, a partir do versículo 11. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela aqui no caso, irmãos, é Rebeca, esposa de Isaac. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos orar. Deus, eu quero engrandecer o teu nome nessa noite. Quero te louvar pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem sido sobre as nossas vidas. Quero pedir que, em nome de Jesus, a tua igreja seja edificada, que nós venhamos, ó Deus, nos alegrar nessa noite com a doutrina apostólica. Nós venhamos nos deleitar naquilo que a tua palavra diz acerca da salvação, acerca de nós, dos pecadores, e de como o Senhor exalta a tua graça e a tua glória, escolhendo, ó Deus, entre os pecadores aquele que o Senhor deseja salvar. Faça isso nessa noite, meu Deus. Receba toda a honra e glória para ti, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, nós estamos no mês de outubro. E, como eu já disse aqui antes, no dia 31 de outubro a gente comemora o dia da Reforma Protestante, né? Esse ano, agora no dia 31, a gente faz 507 anos da Reforma Protestante. Um pouco da nossa história como crentes, né? E a proposta, como já aconteceu domingo passado, é que a gente traga para a igreja as doutrinas da graça, mais conhecido também como os 5 pontos do calvinismo, embora não tenha sido escritos por Calvino. Embora Calvino não tenha formulado os 5 pontos, mas a gente chama os 5 pontos do calvinismo por eles terem sido formulados pelos discípulos de Calvino, por aquelas pessoas que foram instruídas e ensinadas, né, na doutrina apostólica por meio de Calvino. E, na verdade, a Reforma Protestante, irmãos, foi um chamado para que a igreja voltasse às Escrituras. Houve um tempo em que, como acontece em todos os tempos, em que a palavra de Deus ela é deixada de lado e as pessoas tentam buscar satisfação, um propósito de vida, ou busca tentar viver uma religiosidade com base não nas Escrituras, mas em crendices, em mitos. Infelizmente, o homem ele é inclinado a acreditar na mentira. E nós vamos aproveitar, de fato, essa oportunidade, a oportunidade dessa data, para falar sobre as 5 doutrinas da graça. Né? Doutrinas que são importantes, irmãos, para a nossa fé. Doutrinas que nos cerca com a verdade de Deus e que nos impede de ter uma fé equivocada. Doutrina que aponta para aquilo que nós devemos acreditar, porque flui das Escrituras as doutrinas da graça. São doutrinas bíblicas.
as doutrinas da graça, embora elas sejam combatidas por muitos crentes, as doutrinas, segundo o calvinismo, são as doutrinas que fluem das Escrituras. Então a Bíblia, irmãos, nos ensina que a salvação do pecador está exclusivamente ligada à vontade de Deus. A salvação não acontece por méritos humanos, mas ela está ligada exclusivamente à soberania de Deus. Deus elegeu, como já foi pregado aqui algumas vezes, Deus elegeu antes da fundação do mundo aquelas pessoas que Ele queria salvar. Aquelas pessoas que Ele deseja, no tempo, alcançar por meio da pregação do Evangelho. Elas foram eleitas, escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. É disso que nós vamos falar propriamente nessa noite. A doutrina que vai ser pregada hoje é a doutrina da eleição incondicional. E o que é eleição? O que significa eleição? É uma palavra muito comum no nosso vocabulário, né? Quando a gente fala de eleição, a gente lembra logo da política, né? Que é quando a gente, por meio da nossa vontade livre, né? Ou pelo menos deveria ser assim, a gente escolhe um representante, escolhe um homem dentre o povo para nos representar. Então, eleição significa o quê? Escolha. Quando nós falamos de eleição, falando sobre a palavra de Deus, nós estamos falando que Deus fez uma escolha. A eleição significa escolher. E essa eleição da qual nós estamos tratando aqui, ela é incondicional. E o que significa dizer, irmãos, que a eleição é incondicional? Como eu já disse aqui, Deus elegeu, ou seja, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, os seus eleitos. Aqueles que seriam alvo da sua graça salvadora. Eles foram escolhidos na eternidade. Nós dizemos que ela é uma eleição incondicional, porque ela se baseia somente na escolha soberana e livre de Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele não é movido por algo fora dele. É uma escolha livre, é uma escolha soberana. Deus escolhe livremente, sem nenhuma influência externa, sem nenhum mérito humano. Como diz aqui em Efésios capítulo 1, Efésios 1, a partir do versículo 4 até o 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então Deus escolhe com base somente na sua vontade. Foi o que disse aqui Efésios 5, no finalzinho diz assim, olha, conforme o bom propósito da sua vontade. E essa escolha ela tem uma finalidade, que também não tem a ver conosco, tem a ver com a glória de Deus. Versículo 6 diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esse é o propósito pelo qual Deus escolhe os seus eleitos livremente, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, a salvação não depende de nós. A salvação não depende de mim, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus se compadecer e usar da sua santa misericórdia.
A escolha de Deus, irmãos, não se baseia de fato em nenhum mérito ou bondade humana. Os seres humanos, eles não possuem mérito para a sua salvação. Nenhum ser humano merece salvação. A salvação vem da graça de Deus. É um ato de bondade. É uma escolha livre e soberana. Deus também, irmãos, é muito importante os irmãos entender o que eu vou falar agora. Deus não se baseia na sua presciência, como ensina os semi-pelagianos. Eles pegam um texto fora de contexto para dizer que Deus escolheu com base na fé prevista. E o que é isso? Eles dizem que Deus olhou para o futuro, Deus fez uso da sua onisciência para olhar para o futuro e ver quais seriam aquelas pessoas que iam acreditar na mensagem do Evangelho. E com base nessa presciência, nesse poder de ver o futuro, Deus então elegeu aqueles que ele ficou sabendo que ia crer. É uma falácia, é uma mentira, porque afinal de contas, quem foi que fez o futuro que Deus olhou? Quem colocou esse futuro lá? O homem, eles dizem que o homem tem uma fé que provém do próprio homem, que o homem pode escolher ir a Deus se ele quiser. Nós não ensinamos isso. As Escrituras Sagradas não escolhem isso. As Escrituras Sagradas não ensinam isso. Deus não olhou para o futuro, como se o futuro fosse algo, obra do acaso. Não, o futuro foi Deus quem criou. Deus é eterno. Aquele futuro que nós ainda não conhecemos, na mente de Deus, ele já existe porque Deus determinou, porque Deus decretou. E Deus não escolhe o ser humano com base em uma fé prevista, ou nenhuma obra humana, nenhum ato de bondade do ser humano, simplesmente porque quando Deus vem até o homem para salvar, aquele homem está morto. As pessoas estão aí andando, falando, vivendo as suas vidas, mas a Bíblia diz que elas estão mortas espiritualmente. E é por isso que elas não podem responder a Deus, a menos que Deus faça um milagre, uma obra sobrenatural na vida dela. Vejamos o que diz a palavra do nosso Deus em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Essa é a situação de todos os homens, até que Deus intervenha na história, na sua vida. Semana passada, Luiz Henrique pregou aqui a doutrina da depravação total. É a doutrina que mostra a condição em que o homem se encontra. Porque depois que Adão e Eva pecam, irmãos, o homem se torna inimigo de Deus. Deus expulsou Adão e Eva
lá do jardim do Éden, Deus se separou do homem. E todos os homens nascem separados de Deus. Ninguém, por mais que religioso que tenha, por mais que acredite no seu coração que tem comunhão com Deus, na verdade, as Escrituras dizem que ele está morto em seus pecados e delitos. Então, a doutrina da depravação total diz que o pecado afetou todas as nossas faculdades. O ser humano foi afetado de tal maneira que ele não pode ir até Deus e não quer ir para Deus. Não deseja. O ser humano odeia a luz e ama as trevas. Então, primeiro, eu quero dizer para os irmãos a respeito, recapitulando um pouco sobre a doutrina da depravação total, para que abra o nosso entendimento. Primeiro, o pecado afetou a nossa mente e o nosso coração. A palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O pecado afetou a mente e o coração dos homens. Mateus 15, 19 diz assim: pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias procedem do coração dos homens. Quem aqui poderia dizer que isso é mentira? Que essas coisas não procedem do coração dos homens? Então, em segundo lugar, o pecado afetou também o nosso intelecto, a nossa inteligência. Afetou sim. Veja o que diz Romanos 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Quem está dizendo é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O homem se tornou burro. O homem não compreende as coisas de Deus. O que os homens compreendem é misticismo. Os homens acreditam que se disser uma palavra e bater na madeira 3 vezes, vai isolar algum poder de mal. Os homens vão atrás, irmãos, de cartomantes, de adivinhos, de pessoas que inventam formas de ganhar o dinheiro deles. E o ser humano teve a sua mente afetada e eles acreditam na mentira. Mateus 24, versículo 5 diz assim: pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa é uma palavra que serve não só para os descrentes, mas para aqueles que dizem ser crentes. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque não é pelo fato de você fazer parte de uma igreja evangélica que você de fato serve a Deus. A menos que Deus tenha feito uma obra sobrenatural na sua vida para que você creia no Evangelho. A menos que você abra mão de todas as suas crendices e creia na palavra de Deus verdadeiramente. Mateus 24, 11 diz: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esses falsos profetas estarão dentro das igrejas. E as igrejas evangélicas não estão livres disso. Na verdade, nós que conhecemos o Evangelho sabemos
que a maioria das igrejas evangélicas hoje estão corrompidas, pregando uma mensagem que diz que as pessoas vão ficar ricas, que vão ter tudo de bom e do melhor nessa vida, quando Jesus Cristo não prometeu nada disso. E as igrejas estão lotadas de pessoas que estão dando o dízimo, acreditando que vão receber 100 vezes mais. Acreditando em Valdomiro Santiago, acreditando em Silas Malafaia, em R.R. Soares, Edir Macedo e todos esses falsos profetas que estão aí na televisão, mentindo e arrancando o dinheiro do povo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, para as mentiras. É o que acontece quando as pessoas seguem os falsos profetas. Eles estão ajuntando mestre que fala conforme as suas vontades, que fala conforme o que eles gostam de ouvir. E isso é uma consequência da depravação total. É uma consequência dos homens estarem perdidos e alheios a Deus. Em terceiro lugar, o pecado afetou, irmãos, as nossas emoções. O ser humano ama as trevas, odeia a Cristo e odeia também os discípulos de Cristo. Quem diz isso é a palavra de Deus, lá em João capítulo 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Saia na rua aí agora e pergunte quem é que quer seguir a luz. Quem quer seguir Jesus Cristo? Quem quer seguir Jesus conforme as Escrituras? E você vai ouvir alguém dizendo: eu não quero ser crente. Porque eles enxergam acreditar nas Escrituras apenas como mudar de religião. Eles não acreditam que o que a Escritura diz é a palavra de Deus. Então, a mente do pecador foi afetada, a mente dos homens foi afetada pelo pecado, e é por isso que ele não consegue e nem quer ir a Deus. João 15, versículo 18, diz assim, falando sobre os discípulos de Cristo: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Quem está falando é Jesus Cristo. Que se o mundo odeia os meus discípulos, saibam, meus discípulos, que antes ele odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O ser humano, irmãos, depois da queda lá no jardim, ele teve as suas emoções também afetadas, de modo que o ser humano não tem prazer na palavra de Deus. Jeremias 6, versículo 10. Daqui a pouco a gente chega em Romanos, nos textos que foram lidos. Jeremias 6, versículo 10 diz assim: a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. O pecador não sente prazer na palavra de Deus. O pecador pode até sentir prazer em fazer parte de uma religião, contanto que não venha com a Bíblia dizer que isso ali é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, o ser humano não tem prazer. O ser humano tem muito prazer em estar numa festa,
tem muito prazer em assistir um filme na Netflix, tem muito prazer em bebedeiras, mas não tem prazer na palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. E em quarto lugar, o pecado afetou também a vontade do homem, de modo que o homem não consegue por si só ir até Deus. João, o apóstolo João escreveu, capítulo 6, versículo 44, dizendo assim, na verdade, João deu aqui a palavra a Jesus Cristo, porque é Jesus quem está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode, se Deus não o enviar aquela pessoa até Jesus Cristo. João 6,65 diz: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Jesus Cristo, mais uma vez, falando que ninguém, o ser humano não possui mérito, o ser humano não possui boa vontade para ir a Deus, e o ser humano não possui fé. Não há uma fé prevista por Deus para que o homem faça uso dessa fé e vá até o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O pecado afetou a vontade do homem, de modo que ele deseja fazer a vontade da carne e não a vontade de Deus. O homem é dominado pela vontade da carne. Romanos 8, versículo 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos do pensamento, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. E todas essas coisas, embora eu tenha gastado muito tempo recapitulando, todas essas coisas mostram, irmãos, a doutrina da depravação total. A doutrina que diz que o homem está totalmente incapacitado de amar a Deus, de buscar a Deus, de querer a Deus. Não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. Mostra que é impossível que o homem se chegue a Deus, por qualquer meio ou por qualquer estratégia que venha do ser humano. Significa dizer, irmãos, que a salvação é um milagre extraordinário. A salvação é uma obra soberana de Deus, onde o Deus Pai escolhe na eternidade os seus eleitos. O Deus Espírito Santo convence por meio da pregação do Evangelho. E o Deus Filho veio a esse mundo pagar o preço de sangue, pela nossa salvação. E nenhum daqueles que Deus deu a Jesus vai se perder, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, essa doutrina nós temos que fixar ela na nossa mente, para que nós não sejamos como meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina. A doutrina da eleição incondicional é uma doutrina bíblica. E foi mostrada aqui, em tantos versículos, a impossibilidade do homem se salvar por si só, ou do homem ir até a Deus. É impossível. E qualquer que ensinar outro evangelho que vá além desse, seja amaldiçoado.
Como Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9: qualquer que pregar um evangelho que vá além desse, seja amaldiçoado, seja anátema. Paulo diz assim: ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie evangelho, além daquele que vos anunciamos, seja amaldiçoado. Mas é incrível que nós vivemos tempo, irmãos, em que as igrejas evangélicas, elas jogam fora esse ensinamento de Paulo. Paulo, quando ele diz um de nós, ele está falando dele mesmo, ainda que um apóstolo ensine um evangelho que vá além desse, seja anátema. Ou até mesmo um anjo do céu. Mas nós vivemos tempo em que pastores, pessoas renomadas, pessoas que até têm uma grande contribuição teológica para a igreja, mas que em algum ponto da doutrina eles pregam diferente. Então, por amor a essas pessoas, a igreja diz: não anátema, não são amaldiçoados, contrariando o que a palavra de Deus diz. Ou seja, um apóstolo pode ser amaldiçoado se pregar diferente, um anjo do céu pode ser amaldiçoado se pregar diferente, mas o meu pastor não. Está tendo um grande movimento nos nossos dias, onde pastores renomados, pastores reformados, estão tirando a linha que foi traçada pelo Evangelho. Eles estão dizendo que aqueles que creem no Evangelho, que vem das obras dos homens, não são amaldiçoados. Eles estão dizendo que aqueles que pregam uma eleição com base numa fé prevista, a qual o homem não tem, não são amaldiçoados. E nós precisamos ficar firmes. Nós não podemos nos deixar levar, irmãos, porque quem está falando é o pastor fulano de tal. Não importa o nome do pastor. Todo aquele que estiver pregando uma doutrina contrária às Escrituras seja anátema, ainda que ele seja um grande pastor do meio reformado. Isso não importa. A salvação está na escolha soberana de Deus, como mostra toda a Escritura. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Esse texto ele é muito claro. Versículo 12. Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Deus escolheu Jacó. E Deus se aborreceu de Esaú, dois irmãos gêmeos, filhos do mesmo pai, naturalmente da mesma mãe, descendência física de Abraão, mas a palavra de Deus diz que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú antes que eles nascessem, antes que fizesse o bem ou o mal. E isso fala de uma escolha soberana. Isso fala que Deus, sim, elege aqueles que Ele quer salvar. Que Deus não é movido pela escolha do homem. Deus não fica de braços cruzados esperando quem é que vai querer aceitar Ele. Porque Deus é Deus soberano. Deus não olhou para o futuro para ver se Jacó ia crer. Ele escolheu um e rejeitou o outro. Eles eram gêmeos. Eles não haviam nascido ainda, mas Deus predestinou, escolheu com antecedência a Jacó. E Deus fez uma escolha baseada, tão somente, na sua vontade livre. E por que Deus fez isso?
a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. O propósito de Deus é eleger, é escolher antecipadamente. A Bíblia diz que foi a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Geralmente, aqueles que pregam contra essa doutrina, eles têm, o primeiro argumento deles é dizer o seguinte: eu não acredito que Deus seja assim. Deus não é injusto. O meu Deus não é injusto. Deus não vai escolher um e rejeitar o outro. Eles dizem também que esse texto está falando de uma escolha de nações, entre nações, e não entre indivíduos. O que também é uma tolice, porque afinal de contas, o que é que constitui uma nação? São indivíduos. O argumento deles não muda. E de fato Deus não é injusto. Deus não é injusto por escolher entre um e entre outro. Porque, irmãos, não há injustiça em fazer o que bem quer com aquilo que é seu. Aquilo que é seu próprio. Não é injustiça você destinar aquilo que é seu da forma que você quer destinar. Então, os semipelagianos, eles partem de um pressuposto de que há algo bom nos seres humanos. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, quando Deus escolhe derramar a sua graça salvadora na vida de alguém, Ele não está sendo injusto com o outro que ele há de condenar. Quando Ele escolhe e salva, Ele está evidenciando a sua graça. Ele está derramando graça. Quando Ele condena, Ele está evidenciando a sua justiça santa, que é devida. Ninguém merece a salvação. Então não há injustiça. Não há injustiça simplesmente porque todos estão perdidos. E Deus faz o que quer do que é seu. Eu quero dar aqui um exemplo prático, bem simples, para que a nossa mente de fato fixe o que está sendo dito aqui. Vamos supor que o irmão Luiz empresta para mim R$1.000. E nesse mesmo dia, irmão Luiz empresta para Josimar R$1.000. A partir de então, Josimar e eu nos tornamos devedores do irmão Luiz. Eu devo 1.000 e Josimar deve 1.000. Mas por algum motivo, o irmão Luiz, quando chega no dia de receber, ele decide perdoar um dos seus devedores. Ele diz assim: não, eu vou receber de fulano, mas o outro eu vou deixar para lá. Eu vou receber o de Manuel, mas eu não vou cobrar o de Josimar. Irmãos, quem pode dizer que o irmão Luiz está sendo injusto comigo? Eu devo R$1.000 para ele. Então, se ele resolve não cobrar a conta de Josimar, ele não está sendo injusto comigo. Ele está sendo gracioso com Josimar. É um exemplo muito prático. Quando Deus escolhe entre um pecador e outro pecador, que os dois são devedores, Deus não está sendo injusto com aquele que está sendo condenado. Ele está recebendo só o que ele merece. E o que vai ser salvo está recebendo o que não merece. É graça da parte de Deus e não injustiça. Espero que os irmãos tenham entendido essa parte. Então, quando Deus escolhe salvar, irmãos, Ele está manifestando a sua graça. Ele escolhe para que a sua graça seja louvada, sua graça seja exaltada. E quando Ele condena, a sua justiça é manifestada. A justiça de Deus é santa.
Deus é santo e perfeito e jamais Deus age com injustiça. Mas, infelizmente, grande parte dos evangélicos dos nossos dias dizem que se Deus agisse assim, ele seria injusto. Mas a palavra de Deus diz: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E a palavra de Deus também diz assim, irmãos: então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo faz uma pergunta que ele já sabe que os pelagianos, ou os semi-pelagianos, ou os incrédulos vão dizer: Deus é injusto. E aí Paulo diz assim, no versículo 14 de Romanos 9, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Interessante que mesmo eles lendo esse texto, irmãos, eles não se atentam que esse texto aqui reflete a pergunta deles, ou reflete o que eles dizem, que Deus seria injusto se assim agisse. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, irmãos. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não precisamos ser doutores de Bíblia, entendedores para entender um texto tão claro. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. É o que Deus disse a Moisés. E aí, como eles ficam sem argumento, eles dizem assim: mas também vocês só têm Romanos 9. Vocês só falam de Romanos 9. Parece que a Bíblia é só Romanos 9. Se nós tivéssemos só Romanos 9, ainda assim seria a palavra santa de Deus e incontestável palavra de Deus. Mas nós não temos só Romanos 9. Nós temos toda a Bíblia ensinando essa doutrina maravilhosa da eleição incondicional. Efésios 1, 4 e 6. Que já foi lido aqui. Nós já lemos aqui. Efésios 1, 4 e 6. Efésios 2, 8, 9, que diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus. Ele nos tornou dignos. O contrário disso seria indignidade, ou seja, o que nós tínhamos era a nossa indignidade, nós éramos dignos de ser participantes da glória eterna. Versículo 13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. É a graça de Deus que salva. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31 diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são.
Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Tiago 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou. Os filhos de Deus não são gerados, como diz em João capítulo 3, né, naquela conversa de Jesus com Nicodemos. Não vem pela vontade da carne, nem da vontade do homem. O Espírito sopra onde Ele quer. João capítulo 1, a partir do versículo 14, diz, né, que os filhos de Deus, eles não são nascidos da carne. Não é pela vontade, nem pelo sangue, não é pela vontade do homem, mas eles nasceram de Deus. Deus nos gerou. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Tem mais texto. Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E se nós fôssemos citar todos os textos que mostram que a salvação está exclusivamente ligada a uma escolha livre e soberana de Deus, nós não sairíamos daqui essa noite. O que nos resta diante de toda a palavra de Deus, de tudo que foi exposto sobre este assunto, sobre a escolha soberana de Deus, que nos resta, irmãos, é nos curvar diante de Deus. Nos curvar diante da sua vontade. Nos curvar diante da sua palavra. Nos curvar diante da mensagem de Deus, a palavra de Deus que diz que a salvação, ela é incondicional. É um ato soberano de Deus. Isso nos causa muita alegria, irmãos. Porque, por conta dessa ação livre e soberana de Deus, é que nós podemos nos reunir nessa noite para celebrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom saber que a eleição é incondicional, porque de fato o que as Escrituras dizem sobre nós é que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. É pelo fato de Deus escolher soberanamente que essa escolha permitiu que Paulo, um perseguidor da igreja, um homem cruel e sanguinário, que consentiu na morte de Estevão, se tornasse um homem como ele se tornou, o maior pregador de toda a história. Um homem que evangelizou o continente, mas que antes era um homem, ainda que religioso, um homem morto em seus pecados e delitos, um perseguidor da igreja, um homem cruel, que a escolha soberana de Deus transformou ele em um filho de Deus. Porque ele foi escolhido pela boa vontade e não por suas obras. Essa escolha soberana foi o que permitiu, foi o que fez com que Deus chamasse Mateus, um cobrador corrupto de impostos, um homem mal visto pela sociedade, um homem que ninguém queria estar com ele. Essa escolha divina fez Jesus quebrar os protocolos de inimizade entre judeus e samaritanos.
e fez Jesus ir até aquela mulher samaritana no poço. Uma mulher que vivia, irmãos, depositando a sua satisfação, o seu deleite e a sua alegria nos seus relacionamentos amorosos, de forma que aquela mulher também era mal vista pela sociedade. Já tivesse 5 maridos e esse que tens agora não é teu. A eleição incondicional fez com que aquela mulher se tornasse uma filha de Deus. Louvado seja Deus por isso. A eleição incondicional também tornou possível que simples pescadores se tornassem aqueles que iriam lançar os fundamentos da igreja. Aqueles que iam escrever e deixar os relatos bíblicos para nós. Homens sem instrução. Simples pescadores. A escolha soberana de Deus rejeitou muitos nobres de nascimentos, muitos reis, como Nero, como Herodes, como Pilatos e como tantos outros. Rejeitou os doutores da lei, os escribas e fariseus, homens tidos como santos na sua época. E a soberania de Deus, a eleição incondicional, rejeitou esses homens. Assim como Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú. A eleição incondicional rejeitou o jovem rico, um homem que conhecia a lei e que se achava cumpridor da lei. Mas também a eleição incondicional de Deus elegeu José de Arimateia, um outro rico, mostrando, irmãos, que não é por aquilo que o homem é, por aquilo que ele tem, aquilo que ele detém como riquezas desse mundo, que vai levar ele para Deus. A riqueza não pode levar o homem para Deus. A eleição incondicional fez com que Deus escolhesse um povo por meio de Abraão, entre muitas outras nações. Fez com que Deus tomasse a terra dessas outras nações. Com que Deus usasse o povo escolhido para destruir aquelas outras nações. Porque Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Porque Deus escolhe um e rejeita o outro. Porque Deus escolhe em quem Ele quer derramar a sua graça salvadora. E a eleição incondicional nos elegeu em Cristo. Nós que vivíamos perdidos, alheios a Deus, sem nenhum conhecimento da sua palavra, vivíamos mergulhados em nossos pecados e delitos, mas glória a Deus, porque Ele nos elegeu na eternidade. E no tempo Ele nos alcançou por meio da pregação da sua palavra. E o seu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus Cristo desceu, derramou o seu sangue e pagou a conta do nosso pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois já passaram da morte para a vida. Nós amávamos o pecado e nós desprezávamos a Deus, mas por conta da sua eleição incondicional, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para resgatar os seus eleitos, os seus escolhidos. E é por isso que nós, nessa noite, vamos celebrar a ceia. Irmãos, essa é a doutrina
da eleição incondicional. É uma doutrina que tem que estar viva na nossa mente. Nos próximos domingos nós vamos falar das outras 3 doutrinas. Próximo a pregar vai ser o irmão Cícero. Que Deus abençoe ele e dê conhecimento e sabedoria e discernimento para que a igreja de Deus seja abençoada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou convidar o irmão Luiz para nós ceiarmos. Convidar a irmã Luciana para fazer o louvor da entrega da ceia. Já liguei o Bluetooth aqui, irmã. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Glória a Deus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, nas nossas casas, eu sou meio cobrador, nós comemos sentados, né?
nós jantamos sentados, mas em nome de Jesus, vamos jantar em pé, hoje, essa noite, para glorificar o nome do Senhor Jesus, que Ele é merecido de toda a honra e todo louvor e toda a glória para Ele, né, irmãos? Amém? A gente vai aprendendo, todo de igual em igual, a gente vai chegando lá, em nome de Jesus. Irmãos, foi falado sobre as 5 partes que vai terminar, que o irmão Cícero é quem vai, domingo, declarar tudo, né, para terminar, eu acho que domingo. Ou ainda tem mais 2 domingos para frente, né? São 5 domingos. E para que nós venhamos entender que a salvação não depende de nós, do homem, mas sobre a obra de Cristo na cruz. E é isto que nós viemos fazer essa noite, memorizar o que Ele fez conosco, por nós, naquela cruz. Por graça e misericórdia, o amor de Deus chegou até a Cristo. Ele veio, Deus pegou o seu Filho, com todo o amor, gratuitamente. A nossa salvação é grátis, irmão. O sacrifício que Deus mandou o seu Filho fazer na cruz. Então, nesta noite, nós viemos fazer isso, para memorizar aquele nome tão perfeito, aquele homem tão perfeito e justo, Jesus Cristo. Ele veio em carne para nos salvar. Se nós tivermos essa compreensão, nós recebemos que a salvação não depende do homem, e nós cremos na morte e ressurreição de Cristo. Nós somos salvos. Foi isso que nós viemos fazer nessa noite. Que os irmãos venham a receber Cristo, venham ter esse entendimento como a Salvador das nossas almas. Por isso que está escrito em Coríntios. Assim está escrito sobre a palavra. Vê o que é que Paulo escreveu aqui no versículo 23. Capítulo 11, versículo 23, diz a palavra do Senhor. Sobre o pão. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Eu estou caçando aqui que é em linha, viu? Não é em linha não, irmão. Ela está... essa Bíblia aqui, ela varia. E a letra é muito pequena aqui para mim. Mas diz assim, o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Soberano Deus e eterno Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, o Senhor naquela escolha, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Por isso estamos aqui nesta noite, Senhor, para ser grato a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia Tua, Senhor. Tu usaste o Teu Filho para nos purificar de todo o nosso pecado, para que nós viéssemos herdar a vida eterna através do Teu Filho amado. Nesta noite, Senhor, vem nos abençoar. Isso aqui é em memória do Teu nome. Vamos comer do pão. Todos podem comer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, louvamos a Ti, Senhor, porque na cruz o Senhor
naquele sacrifício derramou aquele sangue, para vir limpar todas as mazelas na nossa alma e no nosso espírito. O Senhor fez isso em nome do teu Pai, Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus, somos gratos a Ti, louvamos a Ti, por aquele sangue, fez uma aliança, que nós era imundo, nós era perdido, e nesse sangue, nessa aliança, nós fomos encontrados, e esse laço espiritual nos levou até a presença de Deus. Hoje nós somos filhos, realmente, porque o Senhor fez isso a teu Pai, em pedido do teu Pai. O Senhor não veio para fazer a nossa vontade, mas assim a vontade do teu Pai. E a vontade do seu Pai era que nós fôssemos salvos. Obrigado, Pai, por mais essa rica oportunidade. Nós louvamos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar do cálice. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E eu convido a irmã para vir louvar, em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. O culto está encerrado, irmãos.